Quero falar com vocês também sobre os Estados Unidos, que ontem anunciaram que o espaço aéreo ali da região da Venezuela estava fechado para as companhias aéreas considerarem essa informação. E hoje houve uma resposta do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, disse que um presidente estrangeiro não pode declarar o fechamento do espaço aéreo de outro país. Isso depois que Trump fez o comunicado ontem. Trump disse que o espaço era considerado fechado em sua totalidade no marco de uma escalada contra o Nicolás Maduro. Caracas denunciou a advertência de Trump como uma ameaça, que chamou de colonialista à soberania da Venezuela. Sem mencionar especificamente Trump, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, questionou a medida. Ainda ontem à noite no X, ele postou que um espaço aéreo nacional não pode ser fechado por um presidente estrangeiro ou acabou o conceito de soberania nacional e o conceito de direito internacional. Aldo, mais essa, uma escalada aqui nas proximidades, na América do Sul, e o Trump indicando uma possível ação militar, já que ele coloca ali o espaço aéreo para as companhias aéreas considerarem fechado o espaço aéreo da Venezuela. Bom, o Petros tem toda a razão. O anúncio do Trump significa uma violação tanto da soberania da Venezuela quanto do direito internacional. E é uma medida imperial, digamos assim, é uma atitude de império que quer estender o seu poder sobre um espaço indefinido no globo, né? Então, isso tem que ser rejeitado tanto por aqueles que defendem a soberania de cada Estado nacional, quanto por aqueles que defendem o direito internacional. Agora, tudo que vem do Trump é ambíguo e confuso, porque os jornais norte-americanos divulgaram também nos últimos dias que o Trump e o Maduro conversaram através de um telefonema. Então, qual que é a verdade que tem por trás de tudo isso? Então, essa é a situação. Quer dizer, o Trump diz uma coisa e faz outra. Tudo é possível esperar do que vem do Trump. E essa ambiguidade, quer dizer, ela pode se prolongar durante vários dias ao sabor dos interesses do Trump, ou pode também ser cancelada de uma hora para outra, tanto para o lado de uma intervenção, quanto para o lado de um diálogo com o Maduro. E você, Leandro, como é que vê essas possibilidades? O Trump realmente deixou ambígua essa situação, porque no mesmo dia ele anunciou, houve o relato de um telefonema entre os dois, e ele anunciou o fechamento do espaço aéreo, Até o Maduro cassou a licença das companhias que assim cancelaram os voos, mas a gente está vendo essa informação do Trump para considerarem o espaço aéreo da Venezuela fechado. Certamente o que o professor Aldo pontuou é verdade, E o Petro tem total razão quando diz que a soberania não pode ser violada, E a gente tem que se opor à violação de soberania em todos os locais, seja por parte, por exemplo, dos Estados Unidos com relação à Venezuela, seja por parte da Rússia com relação à Ucrânia, por exemplo, Alguns, não sei se o Petro alcança essa crítica também, mas alguns fazem aí um jogo de pesar mais para um lado do que para o outro, que não é, de fato, o melhor jogo possível. O direito internacional e a soberania dos Estados precisam ser respeitadas, independentemente se eu gosto ou não de quem está respeitando ou desrespeitando esses limites. Agora, a questão retórica, tanto do Maduro quanto do Trump, ela, de fato, vai existir, porque dentro dos conflitos internacionais hoje em dia, a questão da informação, a guerra de informações, de declarações no ambiente virtual, no ambiente das redes, também é um elemento muito importante. Então, a gente tem que também olhar muito para além da questão do avanço de tropas, do deslocamento de navios, de bombardeios, a gente tem que olhar com uma lupa muito aguçada aí o que dizem esses líderes e o que fazem também em privado. Então, o fato de eu ameaçar em alto e bom som, ou de eu vir e dizer que eu vou fechar espaço aéreo, e de eu, no privado, telefonar, ligar, tentar manter um canal de diálogo, são sinais importantes de que talvez a questão não seja tão preto no branco quando a gente vê aí, costuma ver, mas há nuances importantes e há, por haver essas nuances, há caminhos também que evitem uma escalada, um conflito, de fato, pela territorialidade, assim, e que a gente consiga, de alguma forma, evitar essa escalada armamentista. Acho que esse é o grande desejo de todos aí na região, que ela se mantenha estável como ela normalmente é, e aí eu acho que cabe também um apelo
às forças internacionais, a próprios mediadores internacionais, né, que o Brasil, na medida em que se dispôs a fazer isso, possa exercer essa capacidade de mediação também. Acho que é um ponto importante aí para que a gente consiga normalizar algumas questões e não naturalizar algumas outras também. Acho que um regime ditatorial de exceção precisa ser combatido, precisa cair, mas isso também não abre caminho ou não deve abrir caminho para intervenções que violem a soberania de um país que de todo a todo é soberano e deve se manter assim dentro do sistema internacional. O UOL destaca aqui com agências internacionais que a Venezuela pede a ajuda da OPEP nesse momento para parar a agressão dos Estados Unidos. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, está aí a reportagem, que a Venezuela pede então ajuda para interromper a agressão dos Estados Unidos, que enviaram navios de guerra ao Caribe e mencionaram a possibilidade de fazer ataques aéreos ao território venezuelano. O presidente Donald Trump, que afirma combater cartéis de drogas do México e da América Central, intensifica a pressão sobre o governo da Venezuela com um grande desdobramento militar no Caribe, incluindo o maior porta-aviões do mundo que está na região. Ele acusa Caracas de estar por trás do tráfico de drogas que inunda o mercado norte-americano. Caracas nega e insiste que o verdadeiro objetivo de Washington é uma mudança de regime e o controle das reservas de petróleo do país. Aí vou abrir aspas para o que disse a carta do Delcy Rodrigues, que é ministro venezuelano. Espero poder contar com seus melhores esforços para ajudar e deter essa agressão que se prepara com cada vez mais força e que ameaça gravemente os equilíbrios do mercado energético internacional. A Venezuela denuncia formalmente perante essa instância que o governo dos Estados Unidos busca se apoderar de suas vastas reservas de petróleo, as maiores do mundo, por meio do uso de força militar letal contra o território, o povo e as instituições do país. Fecha aspas. Quem assina, na verdade, é o Nicolás Maduro. O presidente Donald Trump advertiu que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado totalmente fechado, poucos dias depois de Washington emitir um alerta aéreo por conta da atividade militar na região. Houve um aumento dessa atividade e 6 companhias aéreas suspenderam os voos para Venezuela. A Venezuela mantém seus voos para a Rússia, mas a Rússia, por exemplo, a companhia Pegas, que operava voos frequentes para ilha de Margarita, no norte da Venezuela, também suspendeu seus trajetos como consequência aí desses anúncios feitos pelos Estados Unidos. Vamos acompanhar então esses desdobramentos